uma temática, né? Mais um episódio da nossa série aqui, chamado Síntese da Fé Católica. E no tema hoje, nosso tema 20, nós iremos falar sobre sacramentos. Lembrando que nós estamos utilizando como texto base um e-book que está lá no site do Opus Dei. A gente agradece muito ao Opus Dei por essa riqueza de material, que é justamente o mesmo título, né? Síntese da Fé Católica, onde tem ali 36 temas que versam sobre a nossa doutrina, sobre a nossa fé, sobre a nossa realidade enquanto católicos. E no tema de hoje, que é o tema 20, a gente fala então sobre os sacramentos. E como em todos os outros encontros, a gente sempre pede a intercessão de São José Maria Escrivá para que ele possa nos orientar, que ele possa nos acompanhar neste processo de formação. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nós entramos nesse tema 20, sobre os sacramentos, e uma das grandes realidades que nós precisamos ter aqui como norte é que a Igreja, né, e o próprio Cristo possui uma sabedoria muito além do que nós possamos compreender. Os sacramentos não só possuem significado, não só nos acompanham ao longo da vida, mas os sacramentos se tornam uma realidade concreta na vida do católico. Não é à toa que logo no início, que está lá no Catecismo da Igreja Católica, a gente lê assim, ó: toda a vida litúrgica da Igreja gravita, ou seja, está em gravidade, sobre o sacrifício eucarístico e os sacramentos. Traduzo. Tu és católico? Você é católico? Então toda a sua vida está nesses sacramentos. A nossa meta são esses sacramentos. O nosso estar no mundo terreno é estar inserido nesses sacramentos, tendo, claro, aqui a Eucaristia como o maior, o mais profundo, o mais frutífero dos sacramentos, onde os demais sacramentos ali permanecem, porque a Eucaristia é o próprio Cristo na Terra. É a presença real de Cristo na Terra. Então, peço desculpa se eu tossi algumas vezes, tá bom? Então, os sacramentos acabam se tornando essa meta de vida, esse modo de estar, ser, viver aqui na Terra. E logo quando a gente começa a olhar os sacramentos, a gente começa a perceber que os sacramentos têm uma relação profunda com o próprio mistério de Cristo, enquanto ele esteve aqui há mais de 2000 anos. Olha o que diz o documento. Quem escreveu esse documento? Não tem o autor aqui. Mas olha que bacana o que nós lemos aqui. A ressurreição de Cristo forma uma unidade com a sua morte na cruz. Assim como pela paixão e morte de Jesus, Deus eliminou o pecado e reconciliou consigo o mundo, de modo muito semelhante, pela ressurreição de Jesus, Deus inaugurou a vida nova, a vida do mundo futuro, e a pôs à disposição dos homens pelo dom do Espírito Santo. Assim o Senhor nos faz participar dessa vida nova e da sua ressurreição. De que maneira? Através dos sacramentos. Então o batismo, a Eucaristia, o crisma, a unção dos enfermos, a confissão, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, todos os 7 sacramentos representam, de certa maneira, a própria ressurreição de Cristo. E representam, consequentemente, a vida de Cristo. Então, assim, veja, não há como eu desassociar ser católico e não participar do sacramento, ser católico e não comungar, ser católico e não se confessar, pedir a unção, né? Seguir a vocação. No documento Evangelii Gaudium do Papa Francisco, ele diz assim, ó: Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar.
e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, para te fortalecer, para te libertar. Pela Eucaristia, pelo sacramento da confissão. Então a igreja, veja, eu acabei de falar isso, né? A igreja, na sua sabedoria, na sua inteligência, tendo ali Cristo como grande norteador, constrói os sacramentos dados pelo próprio Cristo, solicitados pelo próprio Cristo, para que nós então possamos ter uma vida muito mais iluminada, muito mais fortalecida, muito mais livre para amá-lo e para adorá-lo. E aí é interessante a gente olhar para essa realidade da vida de Cristo e entender que essa realidade da vida de Cristo foi uma realidade única na história. Cristo não viveu várias vezes. Cristo vive e viverá uma única vez. Não é assim, todo sacramento, então Cristo volta à Terra. Não, Cristo está na Terra. Percebe? Não é um sentimento de todo ano Cristo ressuscita através da Semana Santa. Não, Cristo está ressuscitado. Então Cristo viveu o único evento da história que não passa. É eterno. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai por todas as vezes para sempre. É um evento real, único, que permanece e é atualizado diariamente, por exemplo, na Eucaristia, que é atualizado no batismo, que é atualizado na confissão dos pecados, que é atualizado através do sacramento da ordem, que é realizado e atualizado através do sacramento do matrimônio, que é dado através da unção pelo Espírito Santo do Crisma, óleo do Crisma. Cristo está e permanece entre a gente, porque é um mistério. É um mistério que não pode ficar preso ao passado. Cristo não morreu e ressuscitou. Cristo morre e ressuscita, e guarde aqui o que eu estou querendo dizer, na ideia de que é um presente. É um presente sem fim, de permanecer e estar conosco. Porque ele destruiu a morte. Se ele destruiu a morte, não tem tempo para ele. Tudo que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina. A morte de Cristo na cruz é um eco para nós hoje. O batismo que Jesus teve no Jordão é um eco para o nosso batismo hoje. Só que não é um eco de passado, é um eco de presente, de eternidade, de agora. Logo, todos os tempos se mantêm no presente. Cristo está hoje, agora e sempre. E estará amanhã, agora e sempre. No intuito de assim, não há antes e depois, há agora. Claro que aqui a gente está fazendo um esforço intelectual para compreender. Mas vejam, é a ideia de que o tempo cronológico, onde eu nasço, onde eu nasci, cresci, vivi e vou morrer, na ótica da eternidade, não passa por aqui. Não é um tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o tempo. É o tempo. Então os sacramentos acabam atualizando diariamente esse tempo eterno, que é o tempo pascal, o tempo da morte e ressurreição de Cristo. A igreja acaba então anunciando e celebrando em sua liturgia esse mistério, para que você, para que eu possamos viver nele e possamos dar testemunho desse mesmo Cristo no mundo que nós estamos inseridos. Então, qual é a concepção de sacramento? A concepção de sacramento é que ela está dentro do mistério pascal, da morte e ressurreição. Porque se não houvesse morte e ressurreição, todos os sacramentos não existiriam, teriam terminado ali. O batismo seria feito uma vez só por Jesus, o sacramento da ordem seria feito uma vez só por Jesus, o sacramento do matrimônio seria feito uma vez só por Jesus, da unção dos enfermos seria uma vez só feito por Jesus, da confissão, da Eucaristia. Não.
O mistério pascal de Cristo atualiza-se constantemente na história, porque ela está fora da história, ela está fora do tempo. A Eucaristia que Jesus faz na Quinta-feira Santa diante dos seus apóstolos é a mesma. Desculpa. É a mesma que eu participei ontem, na Santa Missa. A mesma. É o mesmo Cristo que estava ali. É o mesmo Cristo presente no sabor de pão, né? No sabor do trigo. Então, o mistério pascal e os sacramentos, eles se unem nisso porque é eterno presente. Não é uma memória, é uma atualização. E esses sacramentos aqui, e é importante para nós, possuem uma natureza. E o que é uma natureza aqui? A natureza é aquilo que define. Diz o Catecismo da Igreja: os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisso existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida espiritual. E se nós colocarmos os 7 sacramentos e colocarmos a nossa existência, o nosso ciclo de vida, nós vamos perceber que elas se encaixam. Quando a gente vê lá o sacramento, então tem uma função de crescimento, de cura e missão, o que a gente encontra? Crescimento, batismo, Eucaristia e crisma, certo? Nasci, sou batizado, comunhão, crisma. Depois de cura, eu tenho a confissão e unção dos enfermos. Curo dos meus pecados, curo das minhas questões materiais e espirituais. E por último, eu tenho uma missão. Missão de ser sacerdote, missão do matrimônio, missão de ser um consagrado. Todos nós somos enviados à missão. Quando a gente participa da Santa Missa mesmo, por exemplo, quando ela termina, o que o padre faz? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ide, pregai, anunciai, levai esse Cristo ressuscitado que está dentro de vós para as demais pessoas. Quando você é batizado, você é chamado a isso. Quando você é crismado, você é chamado a isso. Quando você se confessa, você é chamado a isso. Ou seja, a missão é eterna aqui do cristão. Então existe uma relação, se a gente for pensar, entre a sabedoria humana de ciclos da vida com a sabedoria divina e espiritual dos sacramentos. E o que são esses sacramentos? Traduzindo uma linguagem bem simples. Sinais sensíveis, porque é sensível, está na experiência, você vê, e acessível à nossa humanidade, porque é fácil de conseguir. Nada, pode pegar os 7 sacramentos da igreja. Se a gente olhar, qualquer um tem condições de realizar qualquer um dos 7 sacramentos. Claro que aqui guarda a proporção que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, olha, a materialidade é pobre. A materialidade é simples. É o pão, é o vinho, é a água, é o azeite, palavras. Percebe o que eu estou dizendo? É acessível nesse sentido, de fácil acesso. E também ela é sensível porque eu vejo. Como que eu sei que eu fui batizado? Como que eu sei que eu fui crismado? Como que eu sei que eu recebi o próprio Cristo? Porque eu senti. Né? Nós somos seres de experiência, nós somos seres empíricos. Então eu senti Cristo dentro de mim. Eu saboreei. Estava na minha boca. O óleo estava na minha testa. Eu tive que lavar quando eu cheguei em casa. Eu vi a água ser despejada na cabeça da criança. Logo eu vi que ela foi batizada. Não existe espaço para a dúvida. Ah, será que foi? Foi, olha lá. Caiu água na cabeça. Será que eu comunguei? Claro, comungou. Olha o sabor do trigo na sua boca. Assim... Desculpa, tá? Assim a gente pode acabar nos perguntando, tá bom, Mateus, os sacramentos são esses sinais sensíveis e acessíveis de Deus, mas sinais do quê? E aí é importante entender que quando a gente fala de sacramento, há 3 elementos que todos os 7 sacramentos causam em nós. O primeiro elemento que a gente encontra é o da graça santificante, depois do efeito santificante que esses sacramentos causam. Olha lá.
causa santificante, que é morte e ressurreição de Cristo. Existe ali, então, também um efeito santificante, que o nosso fim é a santificação. Concorda? Que é a glória de Deus. Que é a glória eterna. É por isso. Para isso. Então a gente percebe que os sacramentos eles têm essa função de causa santificante e de efeito santificante, que traduzem-se então na rememoração, na demonstração e na antecipação. Melhor a explicação que eu acabei de dar. Então os sacramentos têm esses três elementos fundamentais, certo? Causa santificante, efeito santificante ou graça, e essa junção da rememoração, da demonstração e daquilo que ele antecipa. Por que, Mateus, que é uma rememoração? Porque a gente rememora aquilo que Cristo falou, a gente rememora os gestos, a gente rememora as atitudes que Cristo fez lá no passado. Mas vejam, a gente não está falando de passado. Nós estamos falando de uma atualização. Cristo está no presente. Então, eu não estou relembrando o que Cristo fez, eu estou fazendo o que Cristo faz. Segundo, demonstra. É um sinal do amor de Deus. É um sinal da paixão de Cristo na nossa vida. Quando a gente comunga, quando a gente é absolvido dos pecados, quando nós somos batizados. É justamente, olha, Deus demonstrando que Ele está ao nosso lado, que Ele é misericórdia, que Ele é nosso amigo, né? Já não chamamos servo, mas o chamamos amigos. Que é a graça de Deus. É a graça que Deus coloca em nós. Deus entrega para nós, sendo que nós nem merecemos. E é também um sinal que vai antecipando a nossa própria glória eterna. Quando a gente confessa, por exemplo, a gente está em glória eterna, a gente está em estado de glória, de graça. Quando a gente comunga, a gente sente um pouco do céu. Quando a gente participa de um matrimônio, a gente vê ali a união do amor, que Cristo permanece como testemunha. A ordem, né? Onde a gente vê um homem tornar-se o outro Cristo. Por isso que é um processo que antecipa, que demonstra e que faz rememoração. Esses são os sacramentos. E para eles existirem, eles precisam de matéria e eles precisam de forma, que é o sinal sacramental propriamente dito. Matéria aqui nada mais é do que, por exemplo, água, azeite, pão, vinho. E forma é a oração que eu falo para aquilo transformar-se em graça de Deus. Se eu não tenho matéria, se eu não tenho forma, eu não tenho sacramento. Se eu quero celebrar uma missa, eu preciso do pão, do vinho, concordo? Eu preciso da forma, da liturgia, das palavras, dos gestos, que transformarão o ordinário em extraordinário. Na liturgia dos sacramentos existe, além disso, vejam, uma parte imutável, que é justamente o que Cristo fez e que não pode ser mudada. E partes que a igreja pode mudar, para bem dos fiéis e maior veneração dos sacramentos, adaptando-as às circunstâncias de lugar e do tempo. Eu nunca esqueço o que foi perguntado para o Papa Francisco sobre... Eu não lembro qual era a pergunta, mas a resposta era que é importante. Ele falou assim, isso não está em meu poder, nem da igreja, porque foi Cristo que disse. Tem coisas que a igreja não pode mexer, porque foi Deus que decidiu. Percebe? A igreja não pode mudar as palavras, por exemplo, da consagração. E nem mudar, por exemplo, o pão e o vinho. Porque Cristo assim o quis. Ah, porque hoje não poderia ser um energético. Mas vinho, Mateus, puta coisa antiga. Porque Cristo assim quis, porque Cristo tinha vinho ali, então tem que ser vinho para a vida eterna. Ah, Mateus, e se eu não batizar com água? Não, tem que ser a água, porque Cristo escolheu a água como grande princípio do batismo. Tem coisas que a igreja não pode mudar, porque quem decidiu foi o próprio fundador, que é o Cristo. Então o sacramento possui essa natureza. Então veja, volta aqui, ó. O sacramento possui, então,
uma relação com o mistério pascal, porque é uma atualização constante do mistério pascal, da morte e ressurreição de Cristo. Depois, ele possui uma natureza, e a natureza dele... Desculpa, tá? A natureza dele é formada por matéria e forma. E aí a gente percebe que existe ali uma causa santificante. A gente percebe ali que existe um efeito santificante. Que nós fazemos uma rememoração, que nós fazemos uma demonstração. E nós fazemos já uma antecipação da graça de Deus em nossa vida. Que leva, consequentemente, então, já que a gente está falando de sacramento, que o sacramento é uma graça. Uma graça que Deus nos dá. Que Deus concede como tudo que Ele faz. E essa graça que Deus nos dá é um auxílio para a nossa própria vida, porque Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe das nossas humanidades. Diz assim, ó. A graça é a favor. A graça é o auxílio que Deus nos concede. É como se Deus gratuitamente, por amor a nós, nos desse essas maravilhas, né? Olha, estou fazendo um favor para vocês, tá? Eu estou dando os sacramentos para que vocês possam utilizar. E posso utilizar por quê? Porque Deus nos convida constantemente a nos tornarmos filhos dele. Deus nos convida constantemente a sermos filhos adotivos dele, a participarmos da natureza dele, a participarmos da sua vida eterna. Então diz o documento, olha lá, a graça é uma participação na vida divina. Quando estamos em graça, estamos contemplando a Deus. Estamos experimentando Deus. Quando a gente participa do crisma, a gente vê lá o bispo colocando óleo na testa do crismando, a gente vê a graça de Deus ali, o Espírito Santo presente. E essa graça introduz-nos, Nossa Senhora, na intimidade da vida trinitária. Quanto mais participamos dos sacramentos, quanto mais comungamos, quanto mais confessamos, quanto mais próximos estamos desses sacramentos, mais próximos estamos do mistério do amor da Trindade. E isso começa quando? Isso começa lá desde o batismo, quando Deus então nos abre as portas e nos chama para ser seus filhos. E vejam, todos os sacramentos conferem a graça santificante àqueles que não põem obstáculo, que estão abertos. Se eu estou aberto ao sacramento, eu recebo completamente. Por isso, saber bem comungar, saber fazer uma boa confissão, buscar a confissão sempre quando possível, buscar os sacramentos sempre quando possíveis, para justamente não pôr obstáculos dessa graça santificante. Então, comungar em estado de pecado mortal não é legal. A igreja recomenda que não se comungue. Por quê? Porque você não vai estar aberto a toda a graça que Deus pode conceder a você. Imagine você ser crismado não querendo ser crismado. Vai fazer sentido? Nenhum. Eu vou comungar não querendo comungar? Não faz sentido nenhum. É como... Vou usar um exemplo que acho que vale aqui, porque acaba sendo bem figurativo. É como você querer comer um prato maravilhoso gripado. Você vai comer? Vai. Você vai saborear? Não, você não vai. Porque você está com as narinas entupidas, sua garganta está ruim, então logo o sabor você não sentirá. Comungar, não querendo comungar. Crismar, não querendo crismar. Casar, não querendo casar. Ser sacerdote, não querendo ser sacerdote, por exemplo, leva a isso. Confessar sem acreditar na confissão leva a isso. Você está recebendo um prato maravilhoso que é o sacramento, só que você não está com toda a sua liberdade, vamos dizer assim, para saborear o sabor maravilhoso que Cristo nos convida através dos seus sacramentos. E aí vejam, todos eles estão na liberdade do indivíduo. Eu escolho, não é uma imposição. Cristo os colocou e Cristo os convida para que nós participamos deles. 3 sacramentos: batismo, confirmação e ordem sacerdotal conferem, além da graça,
o chamado caráter sacramental, que é um selo espiritual indelével, impresso na alma, pelo qual eu participo do sacerdócio de Cristo. Por isso que não existe a possibilidade de se batizar 2 vezes, meu Deus. Só se batiza uma vez. Só se crisma uma vez. Só se é sacerdote uma vez e sacerdote será para sempre. Por quê? Diz o documento. O caráter sacramental permanece para sempre no cristão, como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino ao serviço da igreja. Esses 3 sacramentos, então, não podem ser recebidos novamente. Então é muito estranho, a pessoa recebe o batismo na igreja, aí ela se afasta da igreja, ela é batizada em outra igreja. Não existe 2 batismos. O batismo é único, é indelével, é para sempre. Mesmo que eu negue a Deus, mesmo que eu adore o demônio, esse batismo permanecerá como marca registrada, como cicatriz eterna de que eu sou filho de Deus. Mesmo que eu não queira ser filho de Deus, eu sou, porque eu fui batizado. Percebe? Eu não sei perfeitamente isso, mas eu acho que se eu tiver um irmão separado, que não seja católico, mas que ele tenha recebido o sacramento do batismo em outra igreja, eu acho que a igreja católica que deve fazer apenas uma atualização do rito, mas não batizar novamente. Eu precisaria pesquisar um pouquinho sobre isso, se alguém souber e quiser falar aqui nos comentários, eu ficaria feliz. Mas eu acho que a igreja católica, entendendo isso como sacramento indelével, ela apenas atualiza na forma, porque a matéria ela já tem, que é a água, que já foi. Então os sacramentos são eficazes muito na nossa vida, porque o próprio Cristo vai atuando neles. É Cristo quem batiza, é Ele que atua nos sacramentos com o fim de comunicar a sua graça, e Ele está em todos eles. É Cristo quem perdoa, é Cristo que participa do matrimônio, é Cristo ali que ordena o sacerdote, que unge o enfermo, que através do seu Espírito Santo concede o crisma, que batiza, que eu acabei de falar, e que está na própria Eucaristia. E o efeito que nós temos nos sacramentos, ele será produzido ex opere operato. Que significa, Mateus? Pelo próprio fato de que o sinal sacramental é realizado. Quer dizer, o sacramento não atua em virtude da justiça do homem, que o confere e que o recebe, mas pelo poder de Deus. Não é o padre que está batizando, o padre é um pecador. É Cristo quem está batizando. Não é o padre no seu poder humano limitado que transforma, que transubstancia o pão em carne e o sangue e o vinho em sangue. Não. É Cristo presente ali, na figura humana do sacerdote, que transforma o pão e transforma o vinho. Isso é muito importante. Por isso que nós temos que estar sempre em atenção quando a gente participa do sacramento, porque é Deus agindo. É Deus operando o sacramento. Então vai participar de um batizado? Participe do batizado. Vai numa crisma? Participe da crisma. Vai à Santa Missa semanalmente? Então esteja lá. Desligue o celular. Preste atenção. Escute as palavras. Tenta compreender. Escute o salmo. Entenda as leituras. Vá saboreando as palavras do sacerdote, que é o próprio Cristo quem fala. Coloque-se diante da mesa com os 12 apóstolos. Isso é experiência de fé. Isso é experiência santificante. Isso nos faz comungar melhor. Isso vai tirando a nossa gripe, vai tirando o nosso resfriado para saborear com ainda mais liberdade a graça que Deus está querendo nos conceder. A eficácia dos sacramentos está aí, em estarmos abertos a receber esse Cristo, porque Ele atua neles. E todos os sacramentos nos chamam para isso, para levar, para permanecer com Ele,
para mostrar Cristo para as outras pessoas, para fazer o apostolado. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também da disposição de quem os recebe. Por isso estar em estado de graça sempre, né? Quanto melhores exposições de fé, de conversão do coração e de adesão à vontade de Deus tiver, mais abundantemente serão os efeitos da graça que recebe. Isso é muito claro. Quanto mais próximos estivermos de Deus, melhor aquele sacramento gerará nutrientes em nós e nos outros. É o que eu acabei de falar, comungar com certeza, estar e fazer o que deve ser feito. Agora, ao lado dos sacramentos, existem os sacramentais, que não são sacramentos, porque Cristo não está presente ali, se é que eu posso usar dessa maneira, mas é uma representação verdadeira da graça de Deus. Uma cruz, um terço, um escapulário, isso são sacramentais. A água abençoada, né? A mesa, o altar, são sacramentais, que nos mostram Cristo na materialidade da nossa vida. Nós não adoramos uma cruz, né? Nós não adoramos aqui um terço. Nós não adoramos uma água benta. Pelo contrário, tudo isso é o reflexo da materialidade de Deus na nossa vida. Nós não adoramos a madeira, percebe? Nós adoramos quem está na madeira, que é o Cristo. Nós não adoramos a água. Nós adoramos a graça que vem dessa água, abençoada pelo próprio Deus. Nós não adoramos um monte de bolinha presa numa corda. A gente adora a oração que ali se concentra. É transformar então em mistério, é transformar em oração aquilo que é apenas material, que é apenas objeto. Ninguém aqui é adorador de imagens. As imagens são lembranças de como devemos ser ou para quem devemos dobrar nossos joelhos. Por isso que os sacramentais são um pouco diferentes do sacramento. Os sacramentos é a presença real de Cristo na terra, que age, atua e faz pelo sacerdote. Não é rememoração, lembra? É presente. E os sacramentais? Os sacramentais são sinais visíveis da graça de Deus, que cooperam com os grandes sacramentos da igreja. Diz o Catecismo da Igreja, a gente termina aqui, ó. A Santa Mãe Igreja, então, institui os sacramentais, que são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos, principalmente espirituais, obtidos pela impetração da Igreja. Pelos sacramentais, diz o Catecismo, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificados às diversas circunstâncias da vida. Não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas pela oração da Igreja preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Exemplo, nada impede de você ter uma água benta em casa e abençoar o seu filho com água benta. Mas isso não retira o sacramento da confissão. Isso não retira o sacramento da unção, dos enfermos, por exemplo. Então, meu pai está doente, meu filho está doente. Eu posso ungí-lo, né? Eu posso fazer o sinal da cruz com água benta? Posso e devo, porque somos chamados a isso. Mas nada me tira a necessidade de chamar um sacerdote para fazer a unção dos enfermos, ou de trazê-lo à confissão, porque os sacramentos estão acima dos sacramentais. Resumindo e finalizando, a gente percebe o quanto que a igreja é sábia. E ela é sábia porque ela é de Cristo. Então Cristo nos acompanha no nascer, no viver, no crescer e morrer. Basta nós estarmos abertos e querer caminhar, assim como os discípulos de Emaús, caminhar ao lado de Cristo e perceber que quem caminha ao nosso lado é o próprio Cristo. Que Deus possa conceder essa graça e São José Maria, sacerdote, possa nos orientar e nos interceder junto ao céu, para que cada vez mais possamos estar naquilo que estamos fazendo e fazendo
estar ao lado